Em um ecossistema, existem fatores abióticos, que são os fatores que não apresentam vida, como a água, a luz e o ar, e existem os fatores bióticos, que são aqueles que apresentam vida, englobam todos os seres vivos. Mas o que faz com que uma bactéria, uma planta, uma minhoca ou até mesmo o ser humano sejam considerados seres vivos? Que características comuns esses organismos apresentam para serem classificados dessa forma? E é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. As características gerais dos seres vivos. Ao observarmos uma planta, um animal ou até mesmo uma bactéria, notamos que eles são bem diferentes, tanto em tamanho como na aparência. No entanto, todos os seres vivos têm uma característica em comum. Eles são formados por células. Mas o que é uma célula? Célula é a estrutura básica dos seres vivos, que na maioria das vezes apresenta dimensões reduzidas e, por esse motivo, não é visível sem o auxílio de um microscópio. Há seres vivos que são formados por apenas uma célula e por isso são chamados de seres unicelulares. As bactérias e os protozoários são exemplos de seres unicelulares. Há também os seres que são formados por várias células e por isso são chamados de pluricelulares. Os animais e os vegetais são exemplos de seres pluricelulares. Além disso, existem diferentes tipos de células de acordo com sua estrutura. As células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células bem simples, que se formaram antes do surgimento da carioteca, e por esse motivo não apresentam um núcleo definido, e são formadas basicamente por membrana plasmática, citoplasma e material genético, que se encontra localizado diretamente no citoplasma. Já as células eucariontes são células mais complexas e que formam o núcleo verdadeiro. São formados basicamente pela membrana plasmática, citoplasma, núcleo e agora o material genético se encontra no interior desse núcleo. Além da estrutura celular, uma outra característica comum entre os seres vivos é que necessitam de alimento para obter energia para o seu desenvolvimento e crescimento. Em geral, para serem utilizadas pelos seres vivos, as moléculas que compõem os alimentos precisam ser quebradas em partículas menores. Essas partículas são utilizadas, então, como fonte de energia ou para a formação de novas moléculas, que farão parte do organismo do ser vivo. Isso é possível graças à ocorrência de diversas reações químicas. O conjunto dessas reações que ocorrem no organismo dos seres vivos é chamado metabolismo. Existem dois tipos de reações que compõem o metabolismo: as reações que quebram moléculas maiores, liberando moléculas menores e energia, e as reações que produzem moléculas maiores com base em moléculas simples, utilizando energia. Além disso, todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida, ou seja, todos os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e ao final do ciclo morrem. A duração do ciclo de vida é variável entre as espécies. Enquanto alguns seres vivos sobrevivem apenas um dia após atingir a fase adulta, como é o caso de alguns insetos, outros vivem milhares de anos, como alguns vegetais. Mas independente do tempo de duração do ciclo de vida, em determinado momento desse ciclo, os seres vivos morrem. E para garantir, então, que as espécies se mantenham no ambiente, os organismos podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada, gerando novos indivíduos. Na reprodução assexuada, não ocorre a troca de material genético. Já na reprodução sexuada, ocorre essa troca de material genético, aumentando dessa forma a variabilidade genética dos seres vivos. Todos os seres vivos também apresentam a capacidade de responder a estímulos do ambiente, interagindo com o meio em que vivem. Para que essa interação ocorra, eles necessitam receber estímulos do ambiente, como, por exemplo, variações de temperatura que causam uma resposta nos seres vivos de calor ou de frio. E essas são algumas das características que todos os seres vivos apresentam. Bons estudos, pessoal! Até a próxima aula!